Neste vídeo tutorial, vamos mostrar como se prepara um arquivo de impressão para a impressora UV8 9060 da Visutech. Ou seja, como incluir a cor branca e o verniz juntas com as cores num arquivo só. Vamos mostrar passo a passo deste processo de preparação do arquivo. O vídeo da UV8 9060, que está no site da Multivise, na página do produto, mostra a impressora imprimindo alguns trabalhos. E vamos mostrar aqui agora como os arquivos desses trabalhos foram feitos e preparados. Por isso é importante que você assista primeiro o vídeo anterior. Eu vou deixar o link deste vídeo aqui embaixo na descrição. O processo para a criação do arquivo é bem simples e lógico, para quem tem uma noção mínima em criação digital. Este processo tem duas fases. A primeira é a criação da arte, que pode ser feita na maioria dos programas de edição. E a segunda parte é apenas a finalização deste arquivo da arte, que será feita no Photoshop e salva com a extensão TIFF, que será usada lá no Photoprint, que é o software que é usado para imprimir. Se a parte da criação da arte for em vetor, ela pode ser toda feita, por exemplo, no CorelDRAW. Mas se a arte for imagens, será mais fácil e rápido fazer tudo no Photoshop, mas vamos ver isso nesse vídeo. Vamos lembrar dos recursos da UV8 9060. Essa impressora da Visutech tem 6 diferenciais de última tecnologia. Primeiro é o sistema de mesa de impressão que pode imprimir em mídias rígidas, com altura de até 15 centímetros. Segundo é a adição da cor branca na impressão, que pode ser usada como fundo e pode deixar um alto relevo nos locais desejados. Terceiro é a adição do verniz na impressão, que dá um realce especial no acabamento, além de dar uma proteção muito maior. Quarto diferencial é o uso da tinta UV, que tem mais aderência, mais vivacidade, maior durabilidade e tem uma secagem instantânea. O quinto diferencial é a adição das cores Ciano Light e Magenta Light, que trabalham juntas com as 4 cores CMYK e que vão aumentar a qualidade de impressão na resolução e no realismo da imagem. E o sexto diferencial são as 3 cabeças de impressão TX800 da Epson, que trabalham independentes. A primeira cabeça imprime a cor branca, a segunda cabeça imprime as 6 cores e a terceira cabeça imprime o verniz. A grande dica para um bom resultado de impressão é definirmos antes quais são as nossas intenções no final da impressão e explorar todos os recursos da impressora. O resultado final que desejamos depende do tipo de mídia que vamos usar, do local onde iremos aplicar a cor branca e o verniz e a quantidade de passadas de cada cabeça, que pode ser até 8 passadas. É no software Photoprint da impressora que se define a quantidade de passadas de cada cabeça, a ordem de impressão e o que se vai imprimir. Agora vamos mostrar todo esse processo bem detalhado e você vai ver como é bem simples. Vamos mostrar agora o princípio básico do processo de criação da arte, neste caso feita no CorelDRAW. Uma imagem vetorizada que eu peguei na internet, né? Eu vetorizei ela e aqui a gente pode ver que está tudo vetorizado, né? Elas têm o fundo transparente. Então, através desse vetor, eu vou criar mais 2 vetores, né? Um para definir aonde eu vou passar a cor branca, que nós vamos chamar de spot branco. E outra arte, nós vamos definir onde vai passar o verniz, que vamos chamar de spot verniz. Ou seja, a primeira impressão vai ser o branco, a segunda impressão vai ser o color e a terceira impressão, o acabamento, vai ser o verniz, certo? Este aqui é o processo. Então, temos que criar esses 3 arquivos. Eles podem ser diferentes, né? Se eu, por exemplo, crio esse arquivo aqui como exemplo, né? No branco e coloco aqui embaixo, né? Então, toda essa imagem aqui vai ter um fundo branco, né? Vai ser outro efeito no acrílico, porque a nossa intenção aqui é imprimir numa tampa de acrílico, de uma caixinha de acrílico, né? Então o fundo é translúcido.
Então a ideia nesse projeto aqui é que a cor branca seja só nessa área aqui definida com o preto, e nessa área que está um cinza ele vai passar um branco mais fraco, certo? Se eu definir que sejam feitas 8 passadas, ele vai criar um alto relevo bem maior aqui nessa área preta, né? Então criou a área branca, passou o branco, já vem a color em cima e depois o verniz. Então esse é o segredo, a gente fazer, além da arte final, o spot branco e o spot verniz, certo? Para esses arquivos serem impressos exatamente no mesmo local, né, nós temos que criar aqui essa área esse quadro de referência que eu criei aqui. Então isso é para encaixar uma imagem em cima da outra perfeitamente, né? Neste caso nós vamos deixar ela transparente, mas ela continua aqui, certo? No arquivo. Normalmente na mesa de impressão a gente coloca um adesivo, né? E para poder imprimir uma primeira impressão separada, só a área da tampa, para a gente colocar a tampa exatamente aqui em cima, né? Para a impressão sair exatamente no local desejado, né? Então a gente faz, antes de imprimir aqui os 3 cabeças, a gente faz uma impressão simples, né, lá na mesa de impressão, em cima do adesivo, imprimindo só esse quadro branco, que é o quadro de referência, para a gente colocar a tampa em cima, tá? Aí a gente começa a impressão, né, que são usadas 3 cabeças. A primeira cabeça no spot branco, depois vem a cor, depois o verniz, certo? Então o segredo é esse: preparar esses 4 arquivos, né? Deixar esse quadro de referência o mesmo em todos, né? Para ter a mesma referência, né? E o mesmo ponto original. O quadro de referência, o spot branco, o color e o spot verniz. Depois que nós criamos esses 4 arquivos, nós vamos exportar cada um deles em PNG. Então seleciono esse primeiro arquivo, né? Que é o quadro de referência, exportar quadro de referência em PNG, tá aqui PNG, no caso eu já tinha o arquivo lá, ok. Nós vamos fazer esse mesmo processo de exportação agora para esses 3 arquivos, né? Eu pego esse daqui branco, que é o spot branco, venho aqui exportar PNG, o spot branco, que é esse daqui. Ok, tá vendo? Ele é transparente, tem o preto e tem o cinza aqui, ok? E faço isso com o color e com o verniz, certo? Vou criar 4 arquivos em PNG que vão ser levados lá para o Photoshop. Nós vamos no Photoshop agora pegar esses 4 arquivos e transformá-los num arquivo só, com todas essas informações. Agora nós abrimos aqui o Photoshop e vamos abrir os 4 arquivos que nós preparamos lá no CorelDRAW, que é o Color, o Spot branco, o Spot verniz e o quadro de referência, certo? Vamos abri-los. Ok. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4 arquivos que nós preparamos e nós vamos transformar esses 4 arquivos em um arquivo só, para a impressora poder ler e saber definir cada um o que é. Este é o quadro de referência, esse é o spot branco, esse é o verniz e aqui é o color, certo? Então nós vamos trazer esses 3 aqui, ó, esses 3 arquivos, o quadro, o spot branco e o verniz, para dentro do colorido, certo? Então eu venho aqui, clico no quadro de referência. Praticamente nós vamos usar essas 2 ferramentas, camadas e canais, tá? Vamos saber direitinho o que é cada uma. Esse arquivo aqui do Color tem uma camada, que é o Color, certo? Nós vamos trazer mais uma camada para ele, que é a do quadro de referência. Então vem aqui no quadro de referência, dou um Ctrl C, volto lá no quadro que nós vamos chamar de Color, né?
dou um Ctrl V. Então aqui já percebe que a imagem, né, o quadro de referência já entrou para cá, tá certinho. Então já criei a segunda camada aqui. Eu posso vir aqui agora no quadro de referência e apagar ele, e não vai precisar mais. Nós vamos repetir isso com o spot branco e com o spot verniz. O spot branco eu venho, dou um Ctrl C, vou lá no Color, dou um Ctrl V. Ele veio para cá também, ó, mais uma camada, né? Aí eu posso voltar aqui e apagar o spot branco. E vou repetir com o spot verniz. Dou um Ctrl C no spot verniz, né, nessa camada, e vou levar essa camada aqui para junto das outras. Dou um Ctrl V e veio para cá. Posso vir aqui e apagar agora essa camada. Então agora nós temos as 4 camadas dentro desse arquivo só, né? 4 camadas. A gente pode renomeá-las, né? Por exemplo, essa daqui é o verniz, essa é o branco, essa aqui é o quadro de referência e esse aqui é o color. Então vamos dar nome a cada uma. Aqui é a referência, certo? Aqui é o branco, né? O spot branco. E aqui é o spot, esse aqui é o spot verniz. É importante a gente nomear para saber direitinho qual que é qual, né? Então, por exemplo, aqui nós temos já as 4 camadas que a gente necessita, certo? O que são canais? Canais são como se fossem os cartuchos que vão imprimir durante a impressão, né? A impressora usa um padrão CMYK. E aqui a gente vai ver que o padrão está em RGB, padrão de cores. Então a gente vem aqui em imagens, no modo, e vamos mudar. Em vez de cor RGB, vamos botar cores CMYK, que é o padrão da impressora. Vai abrir essa janela, vai perguntar se quer mesclar as camadas. Nós vamos colocar aqui não mesclar. Ok. Então elas continuam as 4 camadas. Só que se a gente for em canais agora, nós vamos ver que já passou para CMYK, que são as cores da impressora, né? Por exemplo, o ciano, o magenta, o amarelo, né? o preto. Se juntar todas essas 4 cores, vai dar, as 4 juntas vai dar o colorido, certo? Precisamos criar mais 3 canais. Um canal do quadro de referência, um canal para o spot branco e um canal para o verniz, certo? Como que nós vamos criar esses canais? Então a gente volta aqui em camadas, nós vamos primeiro criar o quadro de referência, tá? Esse quadro de referência a gente seleciona só ele aqui então, e vem aqui e manda carregar a seleção. Dá um OK, ele vai carregar só essa linha, tá vendo, no exterior? A gente vem agora em canais, aqui no canto superior tem criar novo canal de spot. Então nós vamos criar, pode deixar a cor branca aqui mesmo, dar o nome de referência. Ok, então já criou mais um canal aqui, tá vendo? Vamos tirar esse daqui, ó, e aqui a gente percebe que tá só o quadro de referência aqui, então tá certo? Então já criamos o quadro de referência, esse canal. Agora nós vamos criar um canal para o branco, tá? Então o branco é esse daqui, certo? Como tem tons de cinza, ou se fosse qualquer outra imagem, nós vamos vir em selecionar intervalo de cores, que ele vai tirar o branco daqui, vai deixar só o que é preto, né? Então a gente coloca aqui em sombras, o grau de seleção a gente deixa 100% e a escala 0, que ele vai pegar tudo que tem todos os tons de cinza que tem na imagem, né? E dá OK. Mesmo que ele não selecione tudo,
Às vezes ele não vai selecionar, por exemplo, um cinza que está 30% ou 40%, mas não tem problema. Quando a gente vem aqui em canal e manda criar um canal, novo canal Spot, né? E aqui nós vamos botar Spot branco, certo? E ok. Ela criou mais esse spot branco. Então nós vamos ver agora como que apaga os 4 aqui, apaga a referência. Tá vendo? Ele criou aqui. Aqui tá um tom cinza clarinho, né? E aqui o preto. Então este é o spot branco. Aqui a gente, para confirmar, ó, a gente vem aqui 100% branco e vem aqui já tá 96% branco. Então o spot branco já foi criado. Deseleciona. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com o verniz. Criar um canal de spot para o verniz. Então seleciona aqui só o verniz, né? Vem aqui intervalo de cores, também a mesma coisa. Dá OK, ele vai selecionar. Aí eu venho em canais agora, depois que está selecionado, venho em canais e vou criar mais um spot, né, de onde está selecionado, e vou botar spot verniz. E aqui nós vamos deixar o colorido agora, pode até selecionar esses 3 aqui e deletar, né, que nós não vamos mais precisar. E então ficou uma camada, né, que é a colorida, e aqui os 4 canais de cores CMYK, aqui embaixo o canal Spot de referência, aqui o canal Spot branco e embaixo o canal Spot do verniz. Então juntou todos os arquivos que a gente fez lá na arte no CorelDRAW, juntou aqui nesse arquivo agora, com todas essas informações aqui, ó. Nós vamos pegar agora esse arquivo e vamos salvar como imagem TIFF. Por que TIFF? TIFF é uma extensão que consegue armazenar muitas informações numa imagem. Então a gente usa esse arquivo para poder guardar todas essas informações. Aqui, quando for salvar, a gente tem que prestar atenção se o cores spots está assinalado, porque nós criamos mais spot. Então ele está perguntando se quer que salva com as cores spot. Nós assinalamos que sim, certo? Então vai salvar em TIFF, né? Assinalando aqui as cores spot e dá um OK. Essa configuração pode ser do mesmo jeito que está aqui, não tem problema, né? Dá um OK. Ele vai falar que incluir mais spots, né? Vai aumentar o tamanho do arquivo, né? E isso está pronto. Aí nós vamos fechar a imagem aqui e vamos abri-la de novo, só para confirmar. E é esse daqui, né, o Color TIFF, né? Então vamos abrir. Então aqui a gente vai ver, ó, que tá a camada aqui do colorido, né, do arquivo nosso, e aqui nos canais vai estar as cores CMYK, mais a referência, mais o spot branco e o verniz. Então tá tudo armazenado aqui, tá certinho o arquivo, está pronto para ir para o Photoprint para imprimir. Na hora da impressão você pode definir no Photoprint a ordem de impressão, a quantidade de passadas de cada cabeça e o spot que você quer imprimir. Depois de vermos as etapas do processo de criação da arte e de finalização de um arquivo para a impressora UV8 9060 da Visutech, vamos mostrar como foram feitos e finalizados os arquivos daquelas impressões que está no link aqui embaixo na descrição. Nesse primeiro trabalho, a intenção foi imprimir numa tela de pintura. Por isso nós criamos também o quadro de referência aqui para poder colocar a tela justamente no local desejado, né, da impressão. E então tem o quadro de referência, o branco e o verniz. Os canais aqui só do CMYK estão prontos, então vamos criar os canais. Primeiro selecionamos só o canal de quadro de referência, intervalo de cores, sombras sem 0, OK. Já selecionou canais.
novo canal, quadro de referência, ok. Então tá aqui o quadro de referência já feito. Podemos excluir essa camada já. Agora vamos fazer com o branco. Selecionar, intervalo de cores, ok. Selecionou, vamos criar esse canal de branco, né? Vem aqui, novo canal, spot branco, ok. Pronto, já ficou aqui, ó, o spot branco. Podemos também excluir essa camada já. E vamos repetir agora com o verniz. Selecionar intervalo de cores, ok. Já selecionou toda a área que nós vamos passar o verniz. A gente vem em canais e vamos criar o último canal. Spot verniz, ok. Excluir essa camada. Então tá aqui o color, né? Nossa arte e os canais da color aqui, quadro de referência e o spot branco e o spot verniz. Então tá pronto, é só salvar como TIFF, né? Lembrando que tem que assinalar cores spot e damos o salvar, ok. Então está pronto o arquivo. Este segundo trabalho foi impresso em cima de um adesivo. Então não tinha uma área determinada para ser impresso. Por isso nós não criamos aqui um arquivo do quadro de referência, porque a imagem podia ser em qualquer lugar do adesivo, né? E nós temos duas intenções. A primeira intenção seria fazer um alto relevo em branco, que é esse daqui. Nessa parte preta aí ficar o branco em alto relevo e depois botar a imagem por cima e o verniz só no local da imagem. Então essa foi a nossa primeira intenção. A segunda intenção foi imprimir só o spot branco, ou seja, só essa daqui com o branco, sem o color e sem verniz, né? Então nós vamos ver o resultado das duas. Aqui a gente vê em canais, tá em RGB, então precisamos transformar no padrão da impressora. Vem em imagem, modo, cores CMYK, não mesclar, ok, já transformou para CMYK. Agora a gente vai criar o canal branco, sombras 100 e 0, ok. Vamos lá em canais, novo spot branco, ok, e tá aqui o spot branco já criado, certo? Vamos excluir a camada e agora vamos fazer a mesma seleção com o verniz, intervalo de cores, ok. Vamos criar agora o canal spot, novo canal spot do verniz. Então foi criado já o spot do verniz em todo o local da imagem. Aqui o branco e aqui as camadas. Esse aqui também já pode excluir essa camada. Então nós temos o color branco e o verniz. Não vamos precisar do quadro de referência. E agora é apenas salvar a imagem em TIFF que já está pronto. Ok, a imagem está pronta para ser impressa. A intenção desse projeto foi imprimir a imagem do Charles Chaplin na tampa de uma caixa em MDF. E como é necessário imprimir exatamente em cima do que desejamos, nós criamos aqui também uma área de referência, né? Para colocar a tampa aqui certinho e a imagem e a impressão sair perfeitamente no local determinado. Então a intenção é deixar bastante alto relevo aqui e um verniz por cima. Nós fizemos um teste diferente, que foi fazer uma impressão independente só com o branco.
o branco e algum alto relevo aqui na imagem do Charles Chaplin. Depois, essa foi a primeira impressão. Aí nós viemos com outra impressão por cima, que seria as três, né? Esse branco aqui, mais forte, né? Que já realçou mais, deu um alto relevo maior. Depois veio a imagem e depois o verniz, né? Então foram duas impressões, uma em cima da outra. Primeiro só o branco 1, e depois o branco 2 mais forte para dar um alto relevo. Nós vamos criar então 2 spots para o branco aqui. Vamos aqui em canais, já está em CMYK, os 4 canais aqui prontos. Nós precisamos só criar então esses outros canais aqui. Vamos criar então, começar pelo canal de quadro de referência, selecionar, intervalo de cores, está selecionado, a gente vem em canais, novo canal, canal de referência, ok. Então aqui está ok, está certinho. Podemos excluir essa camada. Vamos fazer agora o primeiro branco, o primeiro spot branco. Seleciona só ele, vem selecionar intervalo de cores, sombra, tal, ok. Vamos agora criar o spot então do primeiro branco, né? Novo canal. Então tá aqui, certinho. Aqui ele vai passar um branco bem fraco, né? E aqui um pouquinho mais alto, já é alto relevo. Podemos apagar essa camada. Agora nós vamos fazer a camada do branco mais forte, mais alto, né? Selecionar intervalo de cores, ok. Selecionado aqui, vamos lá criar mais esse canal. Novo canal spot. Aqui vai ser o branco 2, ok. Então tá lá, ó, o branco 2, o branco 1 e a referência. Também agora pode excluir essa camada. E agora nós vamos fazer o último spot do verniz. Selecionar intervalo de cores, ok. Canais, criar novo canal. Aqui vai ser spot verniz, ok. Então tá lá, tá aqui o spot verniz, que vai ser sobre toda a imagem, né? Sobre toda a tampa. Então tá pronto aqui, tudo selecionado. Esse aqui pode apagar já, excluir essa camada. E aqui nós temos então a camada principal do color e todos os canais das cores, da referência, do branco 1, do branco 2 e do verniz. A imagem está pronta, é só salvar em TIFF com o spot, com cores spot, e dar um salvar, ok. A imagem pronta para impressão. A intenção desse projeto foi imprimir num adesivo, né? E como o adesivo é grande, não tem um local específico para imprimir, nós não criamos um quadro de referência. Mas a intenção era causar uma ideia bem asquerosa e bem realista, tanto no sapo quanto na barata, porque a gente criou um alto relevo bem grande, fazendo 2 camadas de branco. Nós fizemos primeiro essa camada de branco, uma impressão só com branco. Aí a segunda impressão nós usamos as 3 cabeças, que é esse outro branco aqui, por cima do primeiro branco, né, que criou as bolinhas exatamente em cima das bolinhas aqui do sapo e da casca da barata, né? E depois o verniz em cima de toda a imagem, né? Então ficou bem realista a imagem, com um alto relevo bem grande, né? Então vamos ver aqui os canais que nós usamos, os 4 canais aqui. Vamos criar agora o spot do branco 1.
intervalo de cores, ok. Em canais, vamos criar um novo canal. Então esse aqui vai ser o spot do branco 1, ok. Olha lá, ficou certinho. Voltamos aqui, podemos apagar, excluir a camada. Vamos fazer agora o spot 2, mesma coisa, intervalo de cores, ok. Vamos criar aqui o canal do branco 2, ok. Então tá tudo certo. Podemos excluir a camada e vamos fazer a última camada, que é o verniz, o último spot, quer dizer. Intervalo de cores, vamos selecionar aqui nessa camada o sapo, toda a imagem do sapo, e vamos criar um canal agora do spot verniz, spot verniz. Então tá aqui, ó, os branco 1, o branco 2, o spot verniz e as 4 cores CMYK, né? Esse aqui já podemos excluir. Então tá pronto o arquivo com a camada do color, camada principal do colorido, e os canais do CMYK e os 3 que nós desejamos, que é o branco 1, o branco 2 e o verniz. Só salvar a imagem agora em TIFF, canais spot ligado, ok, salvar. Esses próximos arquivos também seguem o mesmo processo de criação. O objetivo foi imprimir uma foto na tampa de uma caixa de MDF, né? Então já estão criados os arquivos aqui da arte, que é o color, a referência, né? O quadro de referência numa brincadeira aqui, o spot branco e o spot verniz, que eu contornei só a imagem, né? As pessoas, e não vai ter nada de verniz no fundo, nem nada de branco no fundo. Então aqui foram criados os canais, né? Os CMYK, os 4 CMYK, foram criados o spot verniz, o spot branco e o quadro de referência. Então o arquivo está pronto, também é só salvar em TIFF e mandar imprimir. A intenção deste outro trabalho foi imprimir numa tampa de uma lata. Então também já temos a arte aqui, né? O color, temos a referência, porque é uma tampinha que vai ter que ser colocada exatamente nesse lugar, a impressão é localizada, né? E tanto o branco como o verniz tem o mesmo arquivo, porque eu não quis criar nenhum volume no branco, só dar o branco do fundo, chapado. E depois o verniz a mesma coisa, só um verniz chapado. Então é outra intenção essa. Então criamos os spots aqui, os 4 CMYK, criamos o spot verniz, que é exatamente igual ao spot branco, e a área, o quadro de referência, certo? Então essas três camadas podem ser apagadas ou pode deixar, tanto faz, não vai influenciar. Agora é só salvar essa imagem em TIFF e o arquivo já pode ser mandado para a impressora. Este outro trabalho ficou muito interessante, porque o objetivo, a intenção era dar um aspecto de couro antigo, né, com essa imagem que também foi pega na internet. E aí o que aconteceu? Eu fiz sobre um MDF, né? Ia fazer um bloquinho de notas com os furinhos aqui. Então essa seria uma capa, né? A intenção era fazer 2 dessas, né? Capa e contracapa. Então fizemos aqui o quadro de referência, né? Para colocar o pedaço de MDF, né? E fizemos um branco com aquelas linhas amarelas, né? O branco vai ficar em alto relevo aqui. Então onde está mais preto vai ficar mais alto relevo. E como tem uns craqueados aqui no meio, a gente colocou
esses craqueados aqui, né, para dar uma textura mais leve. E o verniz passado em todo o MDF, toda a capa. Então, com esses 4 arquivos nós criamos os canais, né? O CMYK está aqui, criamos o quadro de referência que está aqui, a cor branca, né? Que vai deixar o alto relevo só nessas partes aqui, e o verniz que vai ser passado em todo o MDF. O arquivo está pronto agora, é só salvá-lo em TIFF e mandar imprimir no Photoprint.